cristãos precisam acordar para o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo? Nossa irmã Fé Tulepas vai nos dizer agora! Nos Estados Unidos, um dia depois da inauguração do presidente Trump nos Estados Unidos, houve um culto em que uma senhora, que é chamada de bispa, fez um discurso se opondo ao presidente Trump e ainda levantando várias pautas contrárias à palavra de Deus. E ela Ixi, a bispa? Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com você? fez isso de uma forma blasfema por usar o púlpito e o nome de Deus como a ocasião. E ainda mais, isso é um alerta para os cristãos acerca do cuidado para que essas ideologias progressistas perniciosas não entrem nas nossas igrejas. Por isso que nesse vídeo nós entenderemos 3 grandes coisas que levam a isso. Uma mulher chamada Marianne Buddle, que se diz bispa na igreja episcopal. Que se diz, supostamente. Inclusive, ó, pessoal do YouTube, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tá afim de abrir um canal de YouTube esse ano, eu vou te sugerir um canal de React. Por quê? Porque é mais fácil. Se você quiser aprender como criar um canal de React que funciona, leia este QR Code aqui embaixo, onde eu te ensino isso tudo numa aula só de apenas R$ 39,90, tá? Uma aula de 1 hora, você vai aprender tudo que você precisa para poder ter um canal de React no YouTube que funciona. Que, aliás, é progressista assumida há anos, falou no culto de oração nacional na semana da posse do presidente Donald Trump e implorou por misericórdia para as crianças trans, LGBT, para os imigrantes ilegais, realmente politizando aquele momento e... Ora, o presidente foi na minha igreja, eu vou politizar esse momento? Não. E até pior, que nós vamos falar detalhadamente nesse vídeo. Mas vale notar que ela não pediu misericórdia ou proteção para as crianças que estão sendo bombardeadas com ideologias de gênero nas escolas. Ela não pediu proteção para as pessoas pró-vida que foram presas durante o regime Biden por se levantar. Regime Biden? Contra o aborto. E também não pediu proteção para as famílias que ensinam em casa. E, aliás, eu me pergunto se ela pediria misericórdia para as crianças que são desmembradas no útero de suas mães, caso a Kamala tivesse ganhado. Mas é claro que ela não faria isso. Mas, enfim, existem coisas que nós precisamos nos perguntar. Por exemplo, como a igreja chega a este ponto de negar princípios bíblicos e transformar o púlpito em um lugar de pautas anticristãs? Olha, eu queria também... vamos lá, vamos começar. A irmã Fé Tulepas fez um questionamento que eu acho muito válido, na verdade. Porque saindo dos Estados Unidos e vindo pro Brasil, a gente tem visto nos últimos 20 anos, facilmente aí, púlpitos de igrejas no Brasil, evangélicas especificamente, se tornarem palco político. Não é incomum, é só você procurar no Google aí com 2 palitos, você encontra vários candidatos em época de eleição indo para grandes templos, famosas igrejas no Brasil, sendo abençoados, recebendo profetizada ao vivaço pra quem quiser ver, tá ligado? Então assim, não é novidade isso não, né? Alguns comentaristas fizeram o questionamento de como que alguém chega ao ponto de preferir fazer uma chantagem emocional tóxica, ao invés de pregar o evangelho. É uma pergunta válida também. Eu digo a mesma coisa. Pô, quantos líderes evangélicos basicamente fazem isso para poder ganhar votos pro candidato que eles estão apoiando? Lembre-se, a gente viu aqui cantor do Não a Ferrolhos falando isso, que ele tinha tido uma visão em que o anjo descia com a bandeira do Brasil e falava: o Bolsonaro vai ser eleito. Ele perdeu a eleição. Mas enfim, né? Algumas denominações, como a Igreja Episcopal, Anglicana, algumas metodistas, têm sido levadas fortemente por essa corrente. E isso deve ser um alerta para todos os cristãos e igrejas para não se deixarem levar, mas ao invés disso, combaterem esse impulso. Eu quero compartilhar com você 3 coisas que levam a situações assim. E a primeira delas é uma doutrina vendida. Cristãos que se preocupam mais com a opinião de descrentes do que com a fidelidade à Bíblia acabam se entregando de corpo e alma às ideologias seculares. Ou algumas começam a ser mais amigáveis com elas. Isso é o que Joe Rigney aborda como sendo o medo do olhar progressista. Em outras palavras, alguns cristãos agem como se houvesse um progressista, um esquerdista, vigiando
tudo o que eles fazem de uma forma crítica. Na verdade, é o bem contrário, tá? O cristão, ele age como se houvesse um pastor, ou como se o seu pastor estivesse observando tudo que ele faz. E eu tô falando disso em público, tá? Não na vida particular, porque em geral na vida particular a história é outra, né? Mas ele age para agradar aquele seu líder e os ideais que aquele líder demonstra ter. Por quê? Porque o cristão, muitas vezes, não tô falando que é o caso de todo mundo, o cristão, muitas vezes, ele não conhece a própria fé. No sentido de que ele lê pouca Bíblia, ele não tem muito conhecimento da própria fé. Então, a fé dele é muito mais naquilo que o seu líder fala do que qualquer outra coisa. E esse líder, de maneira obscura ou mais ou menos não, ele tem escolhido, em muitos casos, seguir uma agenda política que beneficie a ele, tá? E, em geral, essa agenda política está muito ligada aos políticos da extrema-direita, que é que estão prometendo coisas ao público evangélico, de alguma forma, tá? E quando eu digo ao público evangélico, eu preciso deixar claro aos líderes evangélicos, porque não é segredo para ninguém que, dando um exemplo de Brasil, porque a irmã Feito Lipas traz muito exemplo externo, né? Aqui no Brasil, por que muitos pastores se apoiaram no bolsonarismo e no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tinha planos e o fez de perdoar dívidas bilionárias de igrejas. É como se tivesse um Dívida de pequeno imposto, tá progressista ligado? no seu ombro, reagindo a tudo que você faz. E, como resultado, esse olhar molda a sua forma de falar e lidar com os assuntos. E então, as pessoas começam a ficar com medo desse olhar e partem para tentar apaziguar o progressista imaginário. Muitas vezes, o cristão afligido pelo olhar progressista até critica os cristãos bíblicos, dizendo que eles causam divisão. Erwin Lutzer pontua que muitos cristãos estão criando um Deus, com D minúsculo. Deus com D minúsculo vai fazer você virar uma tilápia. Segundo as suas próprias ideias. Eles manufaturam uma idolatria achando que estão fazendo algo certo. Essa mulher que falou nessa igreja criou seu próprio Deus progressista na sua mente, que não salva Olha o ninguém. que ela disse. Isso é idolatria. O verdadeiro Senhor Yahvé se revelou na sua palavra. No Trump. Na Bíblia, ele diz quem ele é. Ele cria os mandamentos que regem o mundo. Qualquer tentativa humana de tentar juntar a Bíblia com ideologias progressistas é idolatria. E Mas o que é a ideologia progressista? muitos caem nisso também por causa de uma estratégia progressista chamada de empatia tóxica. Ellie Beth Stuckey escreveu recentemente um livro chamado Empatia Tóxica, como os progressistas exploram a compaixão cristã. Como os progressistas exploram a compaixão cristã? Ouvir ela falando sobre isso esclareceu tantas áreas em que cristãos bem-intencionados acabam sendo enganados. E tudo isso por causa de uma falsa sensação de empatia que se coloca no lugar do outro. Que essa foi a exata tentativa que essa mulher tentou colocar. E isso é característico da agenda progressista, que usa narrativas escorregadias para tentar fazer cristãos apoiarem aborto, definições antibíblicas de casamento. Mas que cristão que tá apoiando aborto? E, inclusive, no Brasil teve um famoso. Não é? Pastor famoso que se declarou pro aborto há um tempo atrás. Você lembra disso? Bispo famoso? E tudo aquilo que é ideologia e que é anticristão. Eles querem que nós nos coloquemos na situação do outro para validarmos os pecados que os outros estão cometendo. Não. Quando o que a Bíblia nos ensina é para amarmos aquelas pessoas ao ponto de falarmos a verdade a elas. E a Ellie também mostra que existem diferenças de conceitos que muitas vezes são intencionalmente... Não, eu não entendi. Mas o que essa bispa fez não foi falar a verdade pro Trump também? Não entendi, irmã Feito Lips. confundidos para que descrentes façam exigências progressistas para os cristãos. E recentemente o termo empatia se tornou tendência, especialmente em círculos progressistas. Mas veja que a definição de empatia não é de amor bíblico. E a Ellie escreve dizendo assim: a confusão errônea de amor e empatia convenceu as massas de que para sermos amorosos devemos sentir o mesmo que elas. A empatia tóxica diz... Não. Empatia não é ser tocado pelo sentimento do outro? Que não devemos apenas partilhar seus sentimentos, mas também afirmar seus sentimentos e escolhas como válidos, justificados
e bons. Não. Aí você tá pegando a definição de outra pessoa que falou que é o que é. Eu adoro isso, ó. Isso é perigoso, tá? Como um todo, mas principalmente no mundo evangélico, que é. Eu pego... Existe uma definição sobre uma coisa. Aí vem algum escritor e fala assim, não, eu inventei uma definição nova sobre isso. E pronto, se torna verdade. Não existe senso crítico. Não, ó, essa bispa aqui falou que é isso aqui. E daí? A definição do negócio continua sendo uma coisa, tá ligado? Esta confusão não só nos tornou um povo moralmente perdido, mas também prejudicou as mesmas pessoas que os propagadores da empatia afirmam estar tentando ajudar. Como? Os verdadeiramente marginalizados e vulneráveis. Viu? No fim das contas, todo esse esforço antibíblico só acaba prejudicando essas pessoas vulneráveis e ainda afasta cristãos de seus deveres bíblicos de amor verdadeiro. Pessoas que vivem um estilo de vida de pecado precisam ser alertadas sobre o seu pecado e o perigo que correm. Que foi exatamente o que a bispa fez quando ela disse, ô Donald Trump, Donald Trump, né, vamos cuidar do... né? Vamos cuidar dos estrangeiros? Não vamos tratar eles assim? Porque, olha, quando o povo de Israel foi libertado lá no deserto, ele andou como estrangeiro pelo mundo, tá ligado? Foi nesse sentido. Por incrível que possa parecer para alguns, falar a verdade é o maior ato de amor. Esse é o amor que a empatia tóxica tenta falsificar, mas fica longe, muito longe, de alcançar. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% é pela sua ajuda. E por fim, a terceira coisa que a gente vai falar é que violações aos preceitos de Deus trazem, em reboque, mais violações. Eu sei que para algumas pessoas vocês vão estar ouvindo isso pela primeira vez. O feminismo assolou tanto a igreja ao Oxe, do nada o feminismo, meu Deus! longo das últimas décadas que muitas pessoas nunca nem perceberam isso no Novo Testamento. Mas o apóstolo Cristão CLT mandou R$5. Oi! Segundo a Bíblia, o anticristo virá do meio de vocês, pois ele precisa agradar a todos, com discursos pró-vida e falas que agradem vocês. Portanto, o anticristo surgirá entre vocês. Ok. Paulo nos esclarece quem é que deve ter a responsabilidade de pastorear sobre a igreja. Ele fala sobre isso tanto em 1 Timóteo 3 quanto em Tito 1. E ele descreve quais são as qualificações de um líder na igreja. E bem ali, ele deixa claro o seguinte. Ao falar sobre a dinâmica da igreja, ele traz o texto de 1 Timóteo 2,12, em que ele diz: "E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva." O apóstolo Paulo também falou que, ó, se você não casou, não casa não. Vai te dar um trabalho pra caramba. Aí eu te pergunto, Paulo era casado? Não, né? Porra, irmã, faz tulipas. É cruel. Sabe por que é cruel? Porque isso mostra... De novo, é o... Como é que chamam isso? De pick... Como é que é? Pick choice? Pick coisa. Você escolhe partes específicas da Bíblia que corroboram o seu ponto de vista e ignora outros pontos da Bíblia que vão exatamente derrubar os seus pontos de vista, tá? Olha que doideira, chat. O Isi Nobre falava uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, é impressionante como os cristãos são muito mais apegados ao que Paulo disse. Cherry picking, esse é o nome, né? São muito mais apegados ao que Paulo disse e não ao que Jesus falou. Porque, olha, Jesus falou uma parada muito doida. Ele falou assim, ó, olha só, vocês acham que vocês conheceram a Deus? Ele falou assim, até aqui, até antes de eu aparecer, vocês acham que vocês conheceram a Deus. E ele fala, vocês não conheceram. Vocês estão conhecendo agora. Tudo que vocês ouviram falar de Deus é nuvem de Deus. Tudo que vocês precisam conhecer sobre Deus está aqui. Estou eu cá, materializado. Então, ficam ligados. Ah, porque Moisés falou, porque Davi falou. Mas o que Jesus falou? Porque Jesus ainda falou uma parada assim, ó. Irmão, ninguém vai a Deus se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você se apega no que Paulo disse e não no que Jesus falou. Tá ligado? E aí, beleza, você está se apegando ao que Paulo, um cara que não casou e, portanto, não gostava de casamento, falou, ó, mulher, não sei o quê. E aí você, inclusive, esquece o contexto histórico. Vai lá. Todo mundo que estudou um pouco mais de Bíblia,
teologia sabe que a carta de Paulo, essa carta de Paulo específico, todos alegam que ela tratava de um assunto específico. Ou seja, Paulo não falou aquilo para todas as mulheres. Ele falou assim, ó, fiquei sabendo que aí nessa igreja aí tá rolando uma treta. Que é, tá tendo umas mulheres que estão fazendo um negócio assim. Então eu vou mandar essa letra aqui para essas mulheres. E aí, aparentemente, a irmã Faitulipas está usando como se fosse uma carta para todas as mulheres. E aí é curioso porque a própria Bíblia vai dar exemplo de outras mulheres que salvaram o povo de Israel, inclusive, por causa da ausência de homens. Você quer dizer, então, que Deus, não, só mulheres, como é que é? Batutinhas, né? Mulheres, né? Será que é isso? Não, né, cara? O que Paulo está dizendo? Que Deus instituiu os homens, que seguem as qualificações de Tito 1, do versículo 6 a 9, como aqueles que são os apontados e qualificados para serem os pastores e presbíteros na igreja local. E ainda esclarece que esse não é um papel que as mulheres exercem. Agora, algumas pessoas vão dizer e se questionar, né? Mas e se a mulher tem o dom de pregar? Mas pense uma coisa comigo. Será que Deus se contradiz? Claro que não. E mais outra coisa. O que deve guiar as nossas vidas? As nossas percepções? Antigo Testamento mandou R$5. Oi. Se considerar o Novo e Velho Testamento, ela nem deveria estar falando nada. Segundo a Bíblia, o ensino não cabe às mulheres. Segundo ela, não a minha opinião. Ei, o Paulo do Velho Testamento aí, do Novo Testamento. Mulheres, aqui a pia pra vocês. Ou a palavra de Deus? É claro que são os mandamentos de Deus. E outra mandamentos? Os mandamentos de Deus são pesados? Irmã Faitulipa. Os mandamentos de Deus. Não... Como é que é? Amarás somente ao Senhor teu Deus, primeiro sobre todas as coisas. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo. Cadê? Que mais? Não. 1 João 5,3 nos diz que os mandamentos de Deus não são pesados para aqueles que obedecem e amam a Deus. E então, se Deus deu uma direção clara na Bíblia, e a Bíblia deve guiar... Mas quem deu não foi Deus, foi Paulo, querida. Porra, no Velho Testamento, acho que é Débora o nome dela. Ó, livro de Juízes. Deus escolheu um cara para poder proteger Israel. Esse cara vazou. Aí só ficou essa mulher que era profetizar. Ela falou assim, então eu vou lá e eu resolver essa parada. Débora, Noemi, eu vou lembrar de outros nomes. Ana, mulheres que fizeram e aconteceram. Mas ignora, né? Ignora e fica só no que Paulo disse. As nossas ações, e nunca o contrário, e os mandamentos de Deus são bons. Será que ele quer que nós façamos algo que é contra a vontade dele, simplesmente porque nós temos uma percepção individual de que temos algum dom? Eu vou colocar de outra forma e um pouquinho mais extrema para a gente conseguir entender o contexto todo. Imagine um ladrão dizer que ele tem um dom de ser muito rápido e pegar coisas sem as outras pessoas perceberem. Será que isso significa que Deus deu o dom para ele ser ladrão? Não é a mesma coisa, né, irmã Faitulipas? Vamos lá. Quando você fala de dons, né? Inclusive a própria Bíblia, ela vai falar muito sobre dons. Ela vai dizer que alguns têm dom para pregar, piriri, pararó, e ela fala que as pessoas devem fazer jus ao dom que receberam, tá? Inclusive, a própria igreja evangélica no Brasil como um todo, ela valoriza muito dom. Você vai em qualquer igreja evangélica de periferia que você vai ver alguém falando, é isso que te digo, Deus tem um recado para você. E isso é tão forte que a própria Bíblia, ela ensina os cristãos como julgar os dons aí. Ela fala assim, ó. Não é porque fulano disse que tem uma palavra profética para você que ela é de verdade. O que você tem que fazer? A Bíblia dá o manual. Você escuta e vê se acontece. Se não acontecer, talvez ela não tenha o dom. Tá ligado? Então, né, irmã Faitulipas? As mulheres que, biblicamente, se posicionaram para se tornarem pastoras, não foi só porque elas tinham o dom, tá? Foi uma conjuntura de coisas, né? Até porque, né, vai lá, mais uma vez, a própria Bíblia, aí nos livros, nas cartas de Paulo, vai falar que o fruto do Espírito Santo são outras coisas, tá? Não tá nem falar de dom, ela vai falar sobre temperança, ser gente boa, good vibes, tá ligado? Tá falando disso. De forma nenhuma. Deus não se contradiz. E ele não daria um dom espiritual a alguém de algo que ela não pode exercer. Na Bíblia, nós temos uma direção clara. Não podemos querer mudá-la simplesmente por causa de uma percepção pessoal nossa. Pode ser que a pessoa que pensa ter esse dom
tenha um grande talento de oratória ou uma habilidade de testemunhar de Cristo para outras pessoas. E ela pode exercer isso em outros lugares que sejam diferentes do púlpito de uma igreja. Caralho, ela realmente veio pra questionar a fala da mulher só porque ela é uma mulher mesmo, é isso mesmo? E outra coisa, Paulo não falou isso como algo exclusivo para aquele momento histórico, como se fosse uma simples questão cultural. Aí você tá aí você tá brigando com vários historiadores que acreditam que sim, que foi. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essas são as palavras do Senhor Jesus e foram registradas em Mateus, Marcos e Lucas. Que palavra que foi registrada? A do Paulo não foi, não. Essa sobre mulher, não. E foi só do Paulo. A ordem da criação que Deus criou é que o homem exerça autoridade, porque ele foi criado primeiro. E a mulher... Que autoridade? Conta pra nós, meu Feito Lipas. Qual é a autoridade que Deus, ao criar o homem no Velho Testamento, deu? A autoridade de dar nome pra bicho. Ó, aqui nesse jardim, dá nome pros bichos aí. Essa foi a autoridade. Não foi nada além disso. Deve ser submissa à autoridade legítima colocada por Deus. Quem falou isso foi quem? Foi Deus ou já foi os outros líderes, profetas e pastores? Pô, irmã Feito Lipas, não foi. Deus, quando criou a mulher, ele falou assim, ó, tá lá, Bíblia, né? Deus olhou e falou assim, porra, o homem tá sozinho, né? E os outros bichos tudo tem um parceiro. Porra, não é bom como esteja só. Vou criar uma auxiliadora da costelinha desse maluco pra ficar junto, pra ficar de pá. Tá ligado? Bora, irmã Feito Lipas. Seja ao marido, seja ao pai e seja aos seus pastores. E veja, se é uma mulher que exerce autoridade na igreja, você acha que ela vai ser submissa no lar dela? Um homem que tá uma coisa com a outra que frequenta uma igreja onde ele está debaixo da autoridade de uma mulher, será que ele será um bom líder e uma autoridade no seu lar? Meu Deus, meu velho, você realmente mandou essa? Caralho. Foda-se, eu vou quebrar tudo. Por quê? Porque tem uma mulher no comando. Porra, aí é cruel, hein? Paulo ainda explica que a mulher foi enganada pela serpente. No caso do culto da cerimônia da posse do Trump, fica muito claro que essa mulher foi muito redondamente enganada pelas ideologias modernas da serpente. E sim, homens também são enganados várias vezes. Mas pelo menos essa tendência da empatia tóxica é de uma forma bem clara, direcionada para mulheres. Aham, é claríssimo, né? Qual é, já os homens são com a empatia tóxica, qual é? E se a gente bombardear aquele país? E se a gente agora resolver colonizar aquele país? Vamos mandar a faixa de gás, esse pessoal de gás, vamos mandar eles pra Índia. E nós vamos detonar tudo aqui agora. Ô, irmã Feito Lipas. Mas o ponto principal que eu quero trazer é que quando igrejas deixam de lado esse preceito claro da palavra de Deus, eles simplesmente abrem a porta para todo tipo de ideologia anticristã. Por isso é tão sério. É por isso que é tão sério, porque cita-se o autor A, o autor B, fala-se pouco de Jesus. É impressionante como fala-se pouquíssimo de Jesus. Se torna uma descida escorregadia, ladeira abaixo. Se algo começa com um questionamento, será que é assim mesmo que a palavra de Deus diz? Então depois todo tipo de ideia oposta ao preceito de... Mas o que foi que ela... Desculpa, irmã Feito Lipas. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que foi o grande boom da igreja cristã, de certo modo. Ali surgiu, a partir daquele momento, diz que havia uma igreja que ela era modelo. A igreja de Bereia. Por que ela era modelo? Porque os cristãos de Bereia, eles escutavam tudo que as pessoas falavam e conferiam se estava na palavra ou não. Então, sim, um cristão sério precisa, ao escutar qualquer biruleibada, falar assim, mano, mas isso tá na Bíblia ou você tá inventando? Porque as pessoas inventam história, pô. Deus vai seguir. Mas se a igreja estiver firme naquilo que Deus instituiu, oferecendo a Deus um culto público da forma como Deus instituiu... Sabe que é curioso? Olha só, olha como é contraditório. A Feito Lipas está dizendo assim, pô, essa bispa mulher, vamos deixar isso claro porque é o que ela diz ao longo do vídeo, essa bispa mulher não deveria ter questionado o líder político. Aí corta pra Bíblia, onde Davi, o grande Davi, comeu a mulher do coleguinha. Aí Deus escolheu um profeta chamado Natan e falou assim, Natan, vai lá no Davi
e conta uma história pra ele. Conta uma analogia pra ele. Aí com a analogia fala assim, ô Davi, é o seguinte, se um cara tem uma ovelha, e aí o coleguinha dele vai lá e come a ovelhinha dele. A analogia foi outra, tá? Mas tinha uma ovelha no meio. O que você acha que tem que acontecer? Aí o Davi levantou e falou assim, nós tem que pegar esse otário. Nós tem que fazer justiça contra esse otário. Aí o profeta olhou pra ele e falou assim, o otário é tu, Davi. Aí ele disse, eita, é mesmo, né? Foi eu, né? Perdão. Comi a esposa do meu amigo. Você tá ligado aqui? Literalmente existe um exemplo bíblico sobre isso? É impressionante, mano. Com um coração sincero e obediente, então nós vamos conseguir impactar o mundo e virar a maré com a bênção de Deus sobre nós. A principal forma de se proteger contra essas ideologias do mundo é estando firmes na palavra de Deus, a ponto de não sermos sacudidos pelas mudanças culturais que estão nos assolando. É curioso, né? Porque as mudanças culturais afetaram inclusive o mundo ao longo da Bíblia, mas, né? Se você quiser entender quais são as mudanças que estão vindo aí, clica... O Wendel Santos mandou R$5. Oi. Choco, me explica, que ela tá ensinando se a Bíblia que ela prega diz que mulheres não devem ensinar? Contradições! Nesse vídeo aqui. Eu espero que você tenha sido abençoada por esse vídeo. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem. Ah, tá aí. Mais uma da Irmã Fé Tulipa. Se inscreve nesse canal que tem vídeo de segunda a sexta. Comigo dando essas... Como é que é? Pregando. Se eu que não preguei pra você, você viu?